paz do Senhor, amados irmãos, espero encontrar todos bem nesse dia chamado hoje, a qual Cristo nos concede. Isso prova que as misericórdias do Senhor se renovaram mais um dia na minha vida e na tua vida. Motivo de agradecer a Deus por esse dia. Quero compartilhar uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11, que diz assim, 11 e o 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugira diante dos filisteus. E esse pôs-se no meio daquele pedaço de terra e os defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor operou um grande livramento. Davi, ele está aqui com suas últimas palavras. O título de 2 Samuel, capítulo 23, vai dizer as últimas palavras de Davi. Davi está como o apóstolo Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E nas suas últimas palavras, Davi, ele começa a elogiar algumas pessoas que tiveram ao seu lado. Pessoas que o ajudaram, pessoas que foram fiel a ele, pessoas que arriscaram vossas vidas para o defender. E ele vai falar aqui, nesse texto, de Samá, filho de Agé, o Ararita. E ele coloca em destaque esse homem, porque o que esse homem fez é algo extraordinário. A Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram numa grande multidão e vieram para cima de Samá, vieram para cima para conquistar aquele pedaço de terra cheio de lentilha. Diz a Bíblia Sagrada que Samá, ele se coloca no meio daquele pedaço de terra e ele começa a defender com, vamos dizer dessa forma, com unhas e dentes. Era filisteu entrando e filisteu caindo. E o Senhor operou um grande livramento, uma multidão contra uma pessoa. Mas eu quero dizer para você, maior é aqueles que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Eram vários, aos olhos humanos não tinha jeito. Todos fugiram, todos correram. Mas Samá ficou ali e fez a diferença. E o nome dele foi colocado em destaque nas suas últimas palavras. Nas últimas palavras de Davi, Davi coloca em destaque esse homem. Porque esse homem, ele foi um guerreiro. Ele o defendeu, arriscou a sua vida, mas não deixou o inimigo tomar aquele pedaço de terra. Era pouca coisa, talvez as pessoas não queriam arriscar. Era um pedaço de terra, lentilha não tem muito valor. Mas Samá, ele se colocou no meio e defendeu. E o Senhor operou um grande livramento. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, não desista, não pare, não corra. O Senhor deu espírito de ousadia, não de covardia. O Senhor não é com aqueles que o correm. O Senhor não é com o preguiçoso. O Senhor não é com o covarde. O Senhor é com os valentes. Aquele que se põe na brecha, aquele que se coloca de pé, aqueles que vão para a guerra. É com esses que o Senhor é. O Senhor, quando escolheu Gideão, o Senhor não disse, o Senhor é contigo, varão preguiçoso. Não foi essa palavra. O Senhor disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, vaso, se coloca de pé. O Senhor, quando chamou Ezequiel, ele disse em Ezequiel 2, Ezequiel, se coloca de pé e eu falarei contigo. O Senhor só fala conosco quando nós se colocamos na posição de guerreiro, na posição de lutar, na posição de querer conquistar. E o Senhor, ele fala assim, eu sou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão submergir. Se pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Eu sou contigo, mas peleja, não pare. Não podemos parar. O final, nós temos um prêmio vocacionado para cada um de nós. Mas o prêmio não é para aqueles que desistem. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé e se ele recuar, a alma do Senhor não tem prazer nele. Nós não podemos parar. Nós iniciamos uma caminhada e nós vamos vencer. Aí você talvez vai pensar e você vai falar para mim, mas todos fugiram. Nós não estamos com todos. Nós não estamos com a multidão. Nós não estamos, como diz o povo, a multidão faz a força. Se um vai para cá, eu também vou. Não, eu estou com Deus. Quem me guia é o Senhor dos Exércitos. Se todos fugiram, eu não vou fugir. Todos fugiram, Samá não fugiu. Samá defendeu. Quando o Senhor chama Josué, ele diz, Josué, tem bom ânimo, esforça, tem bom ânimo, eu sou contigo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Josué teve que fazer a parte dele, nós temos que fazer a nossa parte.
Não adianta eu ficar em casa esperando que as coisas vão cair do céu. Se eu não sair para trabalhar, o meu pão de cada dia não cai. Se eu não for para a guerra, eu não vou vencer batalha. Eu tenho que lutar. Eu não posso parar. Samar ficou em destaque porque ele foi para a guerra, ele foi para a batalha e o Senhor foi com ele. Quando nós colocamos de pé, quando nós avançamos, o Senhor é conosco. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos cuida. Quanta gente vivendo um evangelho falso, um evangelho de ficar em casa e talvez pensar que as bênçãos vão cair do céu. Ficar em casa e falar assim, não, as coisas estão dando certo. Eu vejo na Bíblia Sagrada, quando Jesus ele é levado para o deserto, o diabo se apresenta a ele e diz, tudo aqui eu te dou, porque a mim foi me dado, só para você se prostrar e me adorar. Era coisa simples, se prostrar e as coisas iam vir de forma fácil. E o Senhor não se prostrou. O Senhor disse, somente ao seu Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Então o que eu quero dizer para você com essa palavra, você tem que se esforçar. Mesmo que o diabo venha com oferenda, não aceite. A nossa luta, ela está lá fora. Eu tenho que me levantar, eu tenho que batalhar. Às vezes nós perdemos a nossa bênção, irmãos e irmãs, por não querer batalhar, por não querer guerrear. As coisas não vão vir de forma fácil. O diabo pode querer entregar, mas a vitória de Deus, ela não vem de forma fácil. Nós temos que pelejar, nós temos que guerrear. Fica essa palavra no teu coração, que o Senhor possa falar mais através do teu Espírito Santo no meu e no seu coração, através dessa palavra. Amém? Deus abençoe a tua vida. Seja um ótimo dia na presença do Senhor.